Muito bem, terça-feira. O título é Os Valentes de Davi e o versículo 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 18. Aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Vamos entrar um pouco nessa questão dos valentes de Davi, para você entender bem o que fala o capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas. Se você começar a ler o primeiro livro de Crônicas, é nesse momento em que Davi é ungido rei. E é nesse capítulo que Davi conquista a fortaleza de Sião. Então você lembra que nós falávamos sobre Sião, sobre Sião na segunda-feira. Os valentes de Davi, eles estão muito ligados a Sião. Então, logo na sequência da conquista de Sião por Davi, o rei, então são nomeados os valentes de Davi. E quando eles são nomeados, alguns dos seus feitos são mencionados. Então, por exemplo, versículo 10, são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino. Perceba, querido irmão, querida irmã, ser um valente de Davi é apoiar o Senhor Jesus no seu reino. Então, você entende agora, quando nós estávamos falando de Sião, Sião era uma fortaleza que jamais havia sido conquistada. Então foi um grande feito de Davi. E para isso foram necessários os valentes de Davi. E da mesma forma, irmãos, o Senhor vai tomar posse dessa terra. E os vencedores, eles têm papel fundamental nessa conquista. Lógico, tudo vem do Senhor. Então é preciso entender isso, porque senão você vai entender errado essa passagem que foi citada aqui. Então deixa eu acabar de ler o versículo 10, veja. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Você lembra que lá no Salmo 110, versículo 2 fala: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder? Então aqui em 1 Crônicas 11, nós estamos vendo a conquista de Sião. E aqui você vê que os valentes de Davi, eles fazem segundo a palavra do Senhor. E eles apoiaram Davi valorosamente no seu reino. Quer dizer, irmãos, isso é a realidade. Ser um valente de Davi é a realidade de um vencedor. E o valente de Davi, irmãos, ele tem uma característica. Ele é uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Por isso você vai entender a questão agora de por que Davi derramou aquela água como libação. Então vamos com calma, né? Vamos lá. Versículo 13 fala assim. Ele está falando de Eleazar, filho de Dodô. Ele estava entre os três valentes. Ele se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Nós sabemos, irmãos, que quando nós vimos principalmente a questão da multiplicação dos pães e dos peixes, aqueles 5 pães eram 5 pães de cevada. Isso diz respeito ao Senhor como nosso desfrute, como pão da vida. Muitas vezes, irmãos, Satanás ataca a igreja e ele faz com que os irmãos acabem se dispersando, ficando em dúvidas. E agora é assim? Será que não é mais? E é aí que se encontram os valentes de Davi. O que esse Eleazar, o que eles fizeram? Eles se posicionaram onde havia um pedaço de terra cheio de cevada e defenderam esse pedaço de terra. Quer dizer, eles defenderam a verdade, o desfrute de Cristo, para que o inimigo não avançasse e destruísse aquele pedaço de terra que serviria para a alimentação daquelas pessoas. E ali fala que o Senhor efetuou grande livramento. Agora, você acha que não precisou do sacrifício? Eles não estavam prontos
para morrer defendendo a verdade, o desfrute de Cristo, defendendo os irmãos, defendendo o povo de Israel, defendendo o reino. Então o sentimento de um valente de Davi é esse. Ele é como um sacrifício vivo, que é como nós vemos lá em Romanos 12. Quantas vezes, irmãos, nós vemos irmãos sacrificando, às vezes até famílias, para defender a verdade de Cristo. A verdade, a visão que o Senhor nos deu, como Paulo, ele falou para o rei Antipa, não é? Pelo que, ó rei Antipa, não fui desobediente à visão celestial. E há perda nessa trajetória, sempre há perda, sempre há perigo, sempre há dificuldade, mas o Senhor é quem efetua o livramento. Nessa época, Davi ele estava na caverna de Adulão e os filisteus estavam acampados no vale dos Refaíns. Em um determinado momento, irmãos, versículo 16 diz assim, aliás, versículo 17, suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqui o rei, ele manifesta um sentimento. E o que aqueles valentes, aqueles 3 valentes de Davi fizeram? Eles romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram na água, levaram a água até a Davi. Porque você lembra o versículo 10? Qual que é o sentimento de um valente de Davi? Então o versículo 10 diz, são esses os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. O valente de Davi, irmãos, quando o Senhor ele tem uma vontade, ele está pronto para fazer a vontade do Senhor, mesmo que isso lhe custe a vida. E o que Davi fez? Quando ele recebeu aquela água, ele reconheceu o ato valoroso daqueles homens. E ele derramou aquela água como libação. O que é uma libação? Então no Antigo Testamento você vai ver em Levítico, o começo de Levítico ele fala dos tipos de ofertas. Então havia a oferta de libação, que normalmente era feita com vinho, em que se derramava o vinho na oferta. Aquilo era um sentido de que era como se fosse uma oferta ainda maior, com um sentido maior. Era como se o ofertante ainda dissesse, não é suficiente só essa oferta, eu ainda vou acrescentar vinho para que o Senhor receba mais, para que o Senhor ele desfrute mais dessa oferta. Trazendo para a nossa experiência, irmãos, tem 2 pessoas, porque talvez você possa pensar na nossa mente, analisar nossa mente e olhar e falar assim, não, mas esses valentes de Davi foram imprudentes, nós não podemos agir de forma imprudente. Se você pensa dessa maneira, tem 2 pessoas na Bíblia que agiram exatamente assim para fazer a vontade de Deus. O primeiro foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus entregou a sua vida como libação ao Pai. A segunda pessoa foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, no final de Timóteo, ele diz exatamente isso. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então é como se ele dissesse, eu vivi a minha vida, e eu entreguei a minha vida toda a servir ao Senhor, e agora a minha morte é uma oferta de libação ao Senhor. Quer dizer, tudo que eu vivi, até a minha morte, é para o Senhor. Tudo. Para um cristão, irmãos, para um vencedor, para um valente de Davi, o que importa é que o seu rei, o Senhor, tenha desfrute, que ele se agrade, sabe? Que ele sinta prazer. Então a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de valente de Davi. E no final ele se oferece por libação. Então quando Davi pega aquela água e ele derrama como libação, ele reconhece por um lado o sacrifício daqueles valentes, o valor deles. Por isso Paulo logo em seguida ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Por quê? Porque o Senhor reconheceu, irmãos, o sacrifício de Paulo, reconheceu a vida vencedora de Paulo como um valente de Davi, como alguém que se posicionou sobre aquele campo de cevada muitas vezes.
O apóstolo Paulo, irmãos, é a figura de um valente de Davi. Por quê? Quantas vezes o Satanás, através dos judaizantes, tentou desviar os irmãos de Cristo para a lei? O apóstolo Paulo se posicionou no campo da verdade, naquele campo da cevada, e defendeu a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. Percebe? E é o que muitos de nós, irmãos, lutamos hoje para fazer. Então não é imprudência, é servir ao Senhor e se entregar como libação. É tudo, inclusive a nossa vida, para o desfrute do Senhor. E aí Paulo, ele fala, né? Agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor reto juiz. É assim como Davi vai reconhecer o sacrifício de Paulo. Reconheceu, né? Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, eu expliquei esse ponto com relação aos valentes de Davi, porque talvez você não tenha entendido o que significa isso. E talvez você ache assim, isso é seguir uma pessoa? Não, isso é seguir até o fim, mesmo que custe a nossa vida, a vontade de Deus. Infelizmente eu não tenho mais tempo, né? Mas a segunda parte da terça-feira, ela fala de Irão-Abi, que era alguém que foi dotado pelo Senhor de sabedoria para trabalhar em diversos tipos de materiais para edificar a casa do Senhor. E isso está ali a partir de Crônicas 12, né? Primeiro livro de Crônicas 12. Então, para encerrar essa parte, eu vou ler aqui na página 44 o último parágrafo. Em Crônicas, há mais detalhes acerca de quem era Irão-Abi. Segundo Crônicas 2,14 diz, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul, de linho fino, em obras de carmesim. E é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha. Veja, elaborar qualquer plano que se lhe proponha é o espírito de um valente de Davi. Perceba? Juntamente com os seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Aplicando agora o trecho do alimento diário, né? Aplicando o fato à nossa realidade atual, os capitães são esses homens habilidosos que sabem trabalhar com ouro, prata, bronze, linho finíssimo, púrpura, carmesim e com toda sorte de materiais. Tudo isso é para edificar a casa do Senhor. Os jovens maduros, os capitães de tropas, têm adolescentes como recursos à sua disposição. Todo exército precisa ter capacidade de mobilização. Logo, um capitão precisa ter capacidade e poder de mobilizar tropas. Hoje, os capitães comandam tropas de primeira qualidade, movidos pela palavra do Senhor, com moral elevado e cheios da energia celestial. Com tudo isso, vamos edificar para o Senhor. Porque o objetivo final, irmãos, é a edificação da igreja. Nós trabalhamos para isso. Paulo, ele entregou a sua vida como libação para isso. E nós também, como capitães de tropas, como valentes de Davi, como aqueles que querem seguir o Senhor e servir ao Senhor até o fim, vamos trilhar esse caminho. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.